Olá, bom dia a todos, eu sou o Marco Vasconcelos e estou com vocês aqui nesta sexta-feira bem cedinho, dia 22 de março, no Acorda Vascaíno. Aqui no AV+, o canal número 2 da nossa plataforma, lembro para vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal, faz parte, vai ajudar bastante a gente. Dê o seu like, aquele like maroto, eu sei que você gosta, dê o like também nesse vídeo, pegue o link e compartilhe para os grupos de WhatsApp e de Telegram, sempre o Acorda Vascaíno, bem cedinho, aqui no AV+, com uma opinião. Comigo, com o Flávio Dias ou com o Jean Faísca. Bem, nosso assunto de hoje, sexta-feira, dia 22 de março, não poderia ser diferente. A crise no departamento de futebol do Vasco, principalmente por tudo que aconteceu nas últimas semanas, o relacionamento ruim do Alexandre Matos, então diretor de futebol, com a comissão técnica do Ramon Dias, principalmente depois daquela questão da contratação do André Silva, porque a gente até trouxe detalhes ontem à noite no AV News, isso foi o estopim, isso foi o que mais pegou, principalmente nessas últimas semanas. Claro, também é uma outra informação importante, o trabalho do Alexandre Matos foi considerado ruim, visto que a 777 liberou uma verba alta, mais de 100 milhões para contratações no início dessa temporada. O Vasco já vinha de uma base em 2023, mesmo assim o Alexandre Matos, na opinião da empresa, não conseguiu sanar essas lacunas, preencher essas lacunas do elenco, e a gente até hoje fala sobre isso. No último vídeo que eu fiz aqui pro Acorda Vascaíno, eu falei dessa busca da comissão técnica por um camisa 8, visto que o Paulinho se machucou e o Jair também poderiam ser as opções, e também de um atacante de lado de campo que jogue junto com o Verratti e ajude também o Payet ali na parte ofensiva. Isso não aconteceu até agora, mesmo com muitas contratações. O João Vitor, zagueiro, o Adson, atacante, talvez as duas que mais contribuíram até o momento. No mais, o Vasco ainda não conseguiu entregar nessa montagem de elenco um ganho em relação à qualidade do ano passado. E para o CEO Lúcio Barbosa isso pesou. Além da tal falada quebra de confiança, pela divulgação aí de prints, pelo fato dele se comunicar de uma maneira errada, talvez, com alguns jornalistas. Então essa quebra de confiança, junto com o trabalho de montagem do elenco, que na avaliação do Lúcio Barbosa, CEO da SAF, foi ruim, fizeram com que o Alexandre Matos fosse demitido. E o Vasco continua em busca de reforços no mercado. Mas, afinal de contas, torcedor, de quem é a culpa? A principal culpa de tudo isso que está acontecendo. É bom a gente lembrar que no ano passado, o Paulo Brax passou pela mesma situação. E ele deixou isso claro. A única diferença é que só tornou isso público, exteriorizou isso, depois que saiu do Vasco. Ao final da temporada, quando foi demitido. Em algumas entrevistas, ele falou sobre isso. O Alexandre Matos não. Já no início do ano, ele tinha um discurso um pouco mais ameno. Depois, na medida que era cobrado por jornalistas, pela torcida, ele transferia essa responsabilidade para a 777. Eu já falei sobre isso aqui há algumas semanas, inclusive no Atenção Vascaínos, que eu entendo o lado de todo mundo. A 777 é uma empresa, adquiriu a SAF do Vasco e está ali para cobrar justamente de um funcionário, foi colocado por eles, o diretor no caso era o Alexandre Matos, uma melhoria no elenco, que o futebol tenha sucesso dentro de campo, tenha êxito e que o dinheiro seja bem investido. Então, na avaliação da empresa, aquilo ali é um ponto de partida para você ter ou não na sequência um profissional, e por isso o trabalho foi interrompido. Por outro lado, o Alexandre Matos, pelo discurso que ele adotou, disse que não tinha autonomia. Mas o Lúcio Barbosa, CEO da SAF, garantiu que existia sim essa autonomia. Tanto é, e citou isso, alguns jogadores indicados pelo Alexandre Matos foram contratados. Mas aí a SAF também aprovou. Ela poderia ter brecado. A situação do David foi muito comentada nesses últimos dias, não pela contratação em si, mas pela obrigação de compra por determinadas partidas, com esse gatilho ativado. E, segundo me foi relatado, o Alexandre Matos argumentou que era um jogador para compor o elenco, que ele não seria titular. Então essa cláusula não seria exercida, mas ele começou o ano e já fez alguns jogos como titular. Então, nesse momento, a grande questão é essa. De quem é essa culpa? Afinal de contas, é o processo que está moendo esses profissionais? Porque são duas questões diferentes. O Paulo Brax foi um profissional que chegou ao Vasco com pouca experiência. Talvez por isso ele não tenha também
tornado isso público, falado diretamente em alguma entrevista, criticado abertamente a 777. O Alexandre Matos diferente, um cara com mais rodagem, mais famoso no mercado do futebol, no meio do futebol. Mesmo com esses dois perfis diferentes, os dois tiveram dificuldade. Então fica também o entendimento que esse processo em algum momento está errado, ou está invertido. O próprio Alexandre Matos, em algumas declarações, disse que teve um nome aprovado para vir para o Vasco pelo Ramon Dias. Mas ora, veja bem, o Ramon Dias é o técnico do Vasco, ele não pode aprovar a contratação de um diretor, ele é subordinado a esse diretor. Esse diretor tem que vir através de uma indicação de alguém acima, e não do Ramon Dias. Isso, para mim, soou muito estranho, pelo menos nesse momento atual do Vasco. A questão dos empresários também é algo que me incomoda bastante, porque, como se sabe, o empresário do Ramon Dias é ligado ao André Cury, que intermediou a vinda do Ramon ao Vasco, que também é um empresário com muita ligação com o Alexandre Matos, e já colocou vários jogadores do Vasco, alguns por indicação do próprio Alexandre Matos e outros por indicação do Ramon Dias, que recebeu essa oferta, obviamente, não partiu da cabeça dele. A gente pode citar aqui o exemplo do Praxedes, no ano passado, que foi através desse empresário que veio, do André Cury, que o apresentou ao Ramon Dias, mostrou ali, o Ramon teve uma conversa e trouxe o Praxedes e apostou, ele inclusive renovou o contrato. O David também é do André Cury, foi uma indicação do Alexandre Matos, eu já contei a história para vocês. Então veja que são duas pontas diferentes, mas que desembocam no mesmo questionamento, que é essa entrada grande no momento do André Cury em uma parceria, vamos dizer assim, com o empresário do Ramon Dias. Então acho que nesse nível a empresa deveria intervir, deveria identificar essa questão. Uma outra situação que foi colocada e apurada desde ontem é que o Alexandre Matos também teve trabalho mal visto por essas ligações, por algumas negociações complicadas e na avaliação da empresa, como foi essa do David. Só que a empresa também aprovou. Fiquei esse outro lado. Muitas dúvidas do futuro do futebol do Vasco, infelizmente, que virou SAF para ser profissional. Na teoria, não está sendo até agora. Não é o que se vê. Porque a gente vê uma falta de comando, e isso é notório. A gente vê uma falta de comunicação. Isso também está muito claro desde o ano passado. São poucas coletivas. E até em virtude dessa comunicação errada ou da falta de comunicação, o Alexandre Matos teve esse problema do vazamento aí, do print e tudo mais, e foi demitido. E ao mesmo tempo o Vasco parece que ainda é um clube amador, mesmo com a SAF. É uma empresa, deveria ter uma maneira diferente de pensamento, mas ao que parece, até agora é Vasco SAF associativo. Não é a SAF como a gente queria, uma SAF profissional que consegue ter uma hierarquia, ter uma cobrança em relação aos profissionais, embora tenha demitido para muita gente, essa foi uma virtude. O Alexandre Matos fez essa correção rápido, né? Essa correção foi feita de maneira muito rápida porque ainda está no início da temporada, ainda tem muita coisa para rolar. Então, como o clima não era bom e essas situações foram identificadas, o Matos foi demitido. Mas tem me decepcionado muito a maneira como a empresa tem se comportado diante do Vasco. E para mim, até agora, a SAF é amadora, não é profissional, como se esperava. Valeu, rapaziada? Esse foi mais um Acorda Vascaíno. Lembro a vocês, acompanhe a programação do canal Atenção Vascaínos, o nosso número 1 da plataforma, do YouTube, e também o número 2 aqui, o Ave Mais, sempre na resenha do meio-dia com o Sérgio Quinde, no fim de semana com programas especiais. Se inscreva aqui no Ave Mais, se inscreva no Atenção Vascaínos, deixe o seu like, ative o sininho da notificação e pegue esse link, compartilhe para os grupos de WhatsApp e também de Telegram. Até a próxima, galera. Forte abraço.